Nasci a 22 de maio de 1981, por volta das 10h30, natural de uma pequena aldeia do interior de Portugal, Sorval, no concelho de Pinhel, distrito da Guarda. Aí vivi até aos 8 anos de idade e foi na escola primária da terra que fiz a primeira e a segunda classe. Tinha 7 anos quando meu pai morreu. Um ano depois fui para um colégio interno nos arredores da Guarda. Dos 2 anos passados na minha terra natal, um facto ficou-me especialmente na memória. Todos os domingos de manhã, depois da missa, tinha catequese. Era a Dona Margarida a minha catequista. Apesar de ser um bom aluno e de ter feito a primeira e a segunda classe sem qualquer dificuldade, nos 2 anos que andei na catequese chumbei. As lições de catequese eram um sacrifício e perceber aquilo que a catequista tentava explicar, um objetivo impossível de alcançar. Não acreditava em Deus, como de resto nunca viria a acreditar. Tendo ido para o colégio interno, que era católico, quase me vi forçado a acreditar em Deus. Obviamente, podem mudar o nosso discurso, mas nunca podem mudar o nosso pensamento. No ano seguinte fiz a primeira comunhão, não por saber as lições, mas porque a catequista arranjou maneira de nos fazer aprovar a todos pelo padre. Daquilo que sou hoje, acredito que isto é tudo que a minha infância teve de relevante. Não tenho qualquer nostalgia dessa época. No entanto, talvez porque tenho boa memória, é um período que guardo na memória com bastante clareza e pormenor. Escrevo desde os 12 ou 13 anos. É-me difícil determinar ao certo. É uma daquelas memórias que se fundiu na amálgama homogénea que é o passado, ao contrário de outras que ficaram vincadas e dão a sensação de ficar cada dia mais límpidas. A primeira vez que tentei escrever qualquer coisa, para além dos diários que aos 11 anos comecei a escrever por causa de uma sugestão feita pelo professor de português a todos os alunos, mas que destruía e reiniciava sempre que faltava um dia, tinha-me convencido que se não escrevesse todos os dias, então tornavam-se inúteis. Como dizia, a primeira vez que tentei escrever qualquer coisa, comecei a escrever uma história infantil de aventuras. Devia ter umas 200 páginas pautadas, escritas à mão em folhas A4, com uma letra muito miudinha. No entanto, como ninguém quis ler, desfiz o molho das folhas em pedacinhos. Era um processo muito complicado. Tinha a impressão de estar sempre a utilizar as mesmas palavras e raramente conseguia encontrar as palavras certas para dizer aquilo que pretendia. Passava horas no dicionário. Foi então que decidi que tinha que ler muitos livros antes de tentar escrever fosse o que fosse. Considero que é a única maneira de tornar possível o ato de escrever, no sentido literário. Para escrever um livro é necessário que antes tenham sido lidos centenas deles. Só muito mais tarde voltei a escrever. Ao longo dos anos, talvez nos últimos 8, foram ficando diversas ideias apontadas em folhas soltas, projetos, primeiros capítulos. Ainda tentei escrever contos, que é um dos géneros que me dá mais prazer ler, mas desisti. Ou eram demasiado mórbidos ou demasiado fantasistas. Um escritor é-o em qualquer parte do mundo. Basta para tal ter um papel e uma caneta. Pode ter um papel interventivo na sociedade, seja na sua comunidade local, seja no país, seja no mundo. Mas a literatura é muito vasta. A obrigação de intervir social, cultural ou politicamente não é à partida maior para um escritor que para outro cidadão. No entanto, qualquer escritor deve estar consciente do poder das palavras e dos efeitos que elas podem provocar nas pessoas que as leem. Se puder escrever textos que possam mudar a vida das pessoas, tanto melhor. Isto não quer dizer que um escritor tenha a obrigação de refletir sobre uma dada realidade. Um romance de aventuras pode ser tão importante para ajudar uma pessoa como um romance existencialista ou neorrealista que reflita sobre a existência individual ou a realidade social de uma comunidade. Enquanto escritor em Pinhel, tenho um novo projeto sobre uma realidade que me foi dado a observar na região. Tenciono escrever uma pequena novela sobre o assunto que prefiro não revelar por agora. Os elementos autobiográficos são poucos, em oposição aos elementos biográficos que são bastantes. Isto é, os elementos verídicos presentes neste romance são essencialmente heterobiográficos e baseiam-se em experiências de pessoas que me são muito queridas. Quanto aos elementos autobiográficos, eles são grandemente de cariz intelectual, ou seja, estão mais a nível das convicções e das ideias. Este romance é aquilo que eu penso relativamente às questões abordadas.
No entanto, alguns pormenores biográficos são facilmente identificáveis, como o facto de ter estado num colégio interno. Quem são as pessoas reais por detrás das personagens? Esse talvez seja o elemento que mais curiosidade suscitará. Deixarei que essa curiosidade alimente o interesse nesta narrativa, mas não adiantarei nada sobre esse assunto, pois se o não faço no próprio romance, também o não vou fazer agora. Acredito que a literatura deve ser comprometida com a realidade. Deve servir para abrir novos horizontes, alargar os pontos de vista, estar na demanda da verdade. Como tal, o que me motiva para escrever é principalmente a procura de novas perspectivas sobre a existência, nomeadamente a forma como nos relacionamos em sociedade. Este romance é em grande parte uma reflexão sobre o modo como nos relacionamos uns com os outros e com nós mesmos, sobre o modo como nos enganamos a nós próprios e aos outros, o que muitas vezes é quase natural, no sentido em que as trocas que estabelecemos uns com os outros estão sempre sujeitas ao equívoco. Há uma impossibilidade de comunicar, porque aquilo que para nós tem um significado no outro pode ter um significado completamente disparo. Nesse sentido, gosto de romances que são como laboratórios sociais onde se testam hipóteses sobre como seria ou como será o relacionamento entre os seres humanos se certas variáveis estiverem presentes. Em resumo, gosto de escrever porque sinto que a literatura pode mudar o estado das coisas, tem o poder de mudar o mundo, ainda que mude um pouco de cada vez. O romance centra-se em torno de 4 personagens essenciais para a compreensão da sua mensagem. O André, o Sebastian, o Fábio e a mulher por quem o André se apaixona, mas cujo nome nunca é dito. A narrativa começa com o regresso do André a casa, onde anos depois havia de começar a escrever. Vai contar o seu reencontro com o Sebastian, que conhecera no colégio onde estudara, e as memórias que esse reencontro despoltou. Mas são recordações algo vagas, difusas e desconexas. É pela voz do Sebastian que é narrado mais pormenorizadamente o último ano em que ambos estiveram no colégio, e se ficam a conhecer as verdadeiras razões que levaram a que dois grandes amigos se tivessem afastado e acabassem por se separar. A mulher que o André ama, ou quer amar para se poder iludir, para poder suportar a existência, e o Fábio, são duas personagens misteriosas que, por coragem ou cobardia, vontade ou medo, saíram das vidas do André e do Sebastian, respectivamente. É sobre estas relações que o romance fala, o modo como influenciaram a vida uns dos outros, aquilo que aprenderam, o que perderam, o que queriam que tivesse sido diferente. Isso é o que o leitor pode descobrir e aquilo que o romance convida os leitores a refletir. Além destas personagens, há outras, secundárias e figurantes, que atravessam o romance. O pai e a mãe do André, as mulheres da vida do André, a Bárbara e a Cristina, o Jaime, o Vítor, o António, o Joaquim e outros que foram colegas do André e do Sebastian no colégio. Espero que o romance consiga levar aqueles que o lerem a refletir, a colocar questões a si mesmos, independentemente de quais forem essas questões. Não quero dizer a ninguém o que está certo ou o que está errado. Nem quero dizer a ninguém, vão por este caminho. Isso seria completamente o oposto daquilo que defendo. Contudo, estou consciente que a maioria das pessoas procura uma moral, a moral da história, como me perguntaram algumas pessoas que já leram o livro. Espero que a história não tenha nenhuma moral nesse sentido, mas que leve as pessoas a interrogarem-se sobre o modo como se relacionam, consigo mesmas e com os outros, já que o romance fala essencialmente disso, de relações. E faz perguntas, não para dar respostas, mas para questionar a realidade, a verdade, que deve sempre ser questionada. Não devemos aceitar as coisas passivamente. Devemos ter uma atitude de contínua interrogação. Só assim poderemos evoluir um pouco. Dito isto, espero que as pessoas gostem do romance, que a leitura lhes proporcione algum prazer, mas que lhes provoque um certo mal-estar. Um mal-estar positivo que as leve a mudar de atitude.